Gente boa, como vocês estão? Trago aqui para vocês a resenha de A Teoria das Formas de Governo de Norberto Bobbio. É um livro que versa sobre ciência política segundo a visão de cada pensador ou filósofo. Comecemos pelo método utilizado por Bobbio para analisar cada pensador. Temos o método axiológico ou valorativo, que seria um juízo de valor, a emissão de uma opinião. Por exemplo, você diz que a aplicabilidade das normas constitucionais é um livro. Isso aqui é um critério descritivo, também utilizado pelo autor. E temos também, por exemplo, a aplicabilidade constitucional é um bom livro, é um juízo de valor que você faz sobre um objeto. É uma opinião que você emite sobre alguma coisa. Outro método utilizado pelo autor é o descritivo, que é meramente descritivo. E temos também o método histórico, que é uma análise histórica feita por cada pensador, cada filósofo que ele vai abordar. Platão, segundo Norberto Bobbio, tem um critério mais axiológico, tem um critério mais valorativo. Platão é um filósofo sem o qual a filosofia não existiria, né? Ele divide, bem, as formas de governo em Estado ideal, que ele divide na República, que é o mundo das ideias. Temos também a timocracia, que é o governo espartano. Temos a monarquia, a aristocracia, democracia e, por fim, a tirania, também chamada atualmente de ditadura. Ele tem um critério, vamos dizer assim, decadente das formas de governo, ou seja, vai sempre do melhor para o pior. Sendo a melhor forma de governo o Estado ideal, sendo ele ideal, uma forma, não é utópica, mas ideal de Estado, temos a timocracia como a menos pior forma de governo, como, vamos dizer assim, a melhor, e a democracia como a pior forma de governo, e por fim, a tirania, do qual a democracia desemboca nela. Vamos para Aristóteles, seu pupilo, importante também, se a filosofia ocidental não existiria. Aristóteles tem um critério mais descritivo, entretanto, faz um juízo de valor sobre as formas de governo. É dividido sempre na história do pensamento político, de acordo com Bobbio, em quem governa e como governa. Como governa o critério de valoração e quem governa de um critério descritivo. No critério descritivo temos quem governa uma pessoa, o monarca, a monarquia. Várias pessoas, um grupo seleto, seria a aristocracia. E um governo de todos seria a politeia, hoje em dia chamada de democracia. Agora temos a questão de como governa. Se governa em benefício do bem público ou em causa própria. Do bem público, a monarquia, a sua forma corrompida seria a tirania. O governo de poucos seria a aristocracia, como visando o bem público. Visando o bem particular, a oligarquia. A politeia ou democracia visando o bem comum seria a forma boa de governo. E a forma corrompida seria, como diz Aristóteles, a democracia, atualmente chamado também de demagogia. Aristóteles diz que a melhor forma de governo seria a aristocracia. Vamos para o pensador Nicolau Maquiavel. Ele traz uma espécie de realismo político, né? Dividindo as formas de governo em repúblicas e principados baseados no Império Romano, na Roma Antiga. Principados seriam reinos, e república seria o governo de todos. Os principados podem ser hereditários ou adquiridos por meio de sorte ou por mérito próprio. No seu livro O Príncipe, o qual também já li, e não fiz resenha, tá? Mas ele ensina como um príncipe, um rei, governa o reino, né? Maquiavel afirma que a natureza humana é naturalmente podre, né? Como diria esse autor aqui que traria resenha também, Machado de Assis. Só que de uma forma pessimista que Machado de Assis vê. Ele diz que a natureza humana é podre e que o príncipe pode moldá-la a fim de garantir estabilidade ao reino. Então qual que é a grande questão central do Maquiavel? Não é uma frase dita por ele em nenhuma parte do livro. Os fins justificam os meios, é algo que está implícito, né? Ele nunca disse isso. Mas ele diz que a estabilidade, né, é o central de um príncipe, de um rei, de um monarca, né? É a parte central de um monarca, porque ele tem que garantir estabilidade de um governo, ele tem que se manter no poder. Esse é o fim do monarca. E ele tem que utilizar de todos os meios possíveis a fim de se manter lá, porque o que importa é a estabilidade. Agora, o Thomas Hobbes é o pai do absolutismo monárquico e do justnaturalismo. A ideia de contrato social nasce com ele. Ele viveu numa época na Inglaterra em que haviam várias guerras civis, por exemplo, e havia uma cisão entre o monarca e o parlamento. Havia essa divisão. E ele dizia que isso era ruim, que a monarquia era a melhor forma de governo. Por quê?
Anteriormente, segundo a teoria dele, existia um estado de natureza. Em sua frase no seu livro Leviatã, ele diz basicamente que o lobo o homem é lobo do homem, né? De que o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. E é um estado totalmente inseguro juridicamente. Então o que pega nisso aí? Que os seres humanos, a sociedade civil nasce disso, de um contrato social entre as partes, que dão as suas liberdades naturais ao Estado, um poder absoluto ao soberano, que deve apenas... ele deve apenas ao poder natural, ao direito natural, que seria Deus nesse caso. Ele tinha que prestar contas apenas ao direito natural, e eles seriam um poder indivisível e absoluto. Ou seja, você teria um Estado baseado num contrato social, uma espécie de consenso implícito ou explícito, em um monarca absoluto. Montesquieu tem uma visão mais histórica do direito, né? Que é um pensador iluminista, etc., que foi importante para a Revolução Francesa. Ele divide as formas de governo em monarquias, governo de um, o república, o governo de todos, e o despotismo é a palavra nova que aparece, que seria a clássica tirania, e em Marx vai ser a ditadura, né? Ele fala que, basicamente, é uma ideia que vem desde Políbio, que um governo misto, juntando as principais formas de governo das suas partes mais virtuosas, seriam basicamente a melhor forma de governo. E como que ele pensa isso? Na tripartição de poder, em executivo, legislativo e judiciário, a fim de não ter uma tirania de uns poderes, a fim de você não dar o poder a uma única parte da sociedade, a uma única instituição, para você não haver uma tirania, para não haver uma tirania. Esse daqui é mais complexo, seria o Hegel, né? George Hegel. Ele tem uma visão histórica e ele cria basicamente a teoria dialética dele da história. Fala basicamente do Zeitgeist, que é o espírito do povo. Cada forma de governo se adequa ao espírito do povo, sendo por eles a evolução histórica. De um estado bárbaro, né? Você tem uma espécie de governo próprio daquele espírito do povo. Você tem, por exemplo, a sociedade civil, que foca mais no interesse privado, e por fim, a criação do Estado, que foca no bem público. Então você tem essa conflito entre bem público e privado, você tem entre o público e o privado em Hegel. E ele considera, segundo essa evolução histórica, a monarquia constitucional a melhor forma de governo por se adequar melhor ao espírito do povo. E pega de Montesquieu a ideia de tripartição do poder para a monarquia constitucional. Vamos para ele, Karl Marx, que escreveu o seu livro Manifesto Comunista junto com Friedrich Engels, e escreveu a sua famosa obra de economia, seu tratado O Capital. Marx afirma que a história da humanidade é a história da luta de classes, é um materialismo de Hegel dialético. É um materialismo dialético. Você passa por evoluções históricas ao longo da sociedade, segundo Marx, um comunismo primitivo, um regime escravocrata. Você passa pelo feudalismo, capitalismo, socialismo e, por fim, o comunismo. Aí é que entra. Marx vê o Estado não como uma forma boa ou ruim de governo, mas sim como uma forma de dominação da classe dominante pela classe oprimida. Então o Estado por si só é uma organização opressora, segundo Karl Marx, né? No capitalismo você tem, por exemplo, os burgueses, donos dos meios de produção, que a sociedade é basicamente baseada nos meios de produção, numa superestrutura baseada nos meios de produção. Você tem, por exemplo, o feudalismo baseado na terra, em que a terra era o bem mais requisitado, os senhores feudais e o clero detinham isso, enquanto os servos ficavam sendo oprimidos. E você tem, por exemplo, o regime socialista, que é uma inversão disso. É a ditadura do proletariado. É o proletariado, a classe oprimida que domina os meios de produção, frente à nova classe de oprimidos, que seriam os burgueses. Então você tem uma absorção dos meios de produção pelo Estado, da política com o Estado e economia com o Estado. E você tem uma inversão dessa característica de dominação. Por fim, Marx fala na evolução histórica que o socialismo vai desembocar no comunismo, que seria a extinção do Estado, ou seja, o que seria a extinção do Estado? Seria a extinção da dominação, da opressão. Daí entra, por exemplo, a socialização total dos meios de produção. Então esse foi o vídeo, ficou meio longo, espero que vocês tenham gostado. Falou!